Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Brígida, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 89 do livro Testemunho do Cardeal Rafael Mary Delval sobre o Papa São Pio X, intitulado O Papa que eu conheci de perto. Estamos no capítulo 12, o novo Código de Direito Canônico. A reforma da Cúria Romana, a fundação do Instituto Bíblico, a construção de seminários centrais e a promulgação de leis para a disciplina do clero, as novas disciplinas quanto à primeira comunhão e a comunhão frequente, o restabelecimento da música sacra, a vigorosa resistência frente aos fatais erros da heresia modernista, a valorosa defesa da liberdade da Igreja na França, na Alemanha, em Portugal, na Rússia e em outros países, tudo isso sem falar de outros atos de governo, já justifica, com certeza, que Pio X tenha sido destacado como um grande pontífice e um excepcional condutor de homens. Posso testemunhar que todo esse enorme trabalho foi devido principalmente e muitas vezes exclusivamente à sua própria iniciativa. A história haverá de proclamá-lo como muito mais que um papa cuja bondade ninguém seria capaz de discutir. Os limites que me impus ao traçar estas breves memórias não permitem que eu entre a fundo na análise de todas essas importantes questões, mas uma delas merece, por sua importância especial, atenção neste curto relato, a compilação do novo Código de Direito Canônico. Poucos dias depois de eleito, já declarava o firme propósito de acometer este empreendimento que tanto desejou ver concluído. Não era de estranhar. Ele era, antes de tudo, sacerdote e pastor, e, por temperamento, gostava de medidas práticas e eficientes. Até então tinha visto, mais de uma vez, dificultada a sua administração pela profusão emaranhada de uma legislação confusa, de decretos que admitiam diversas interpretações, de normas que tinham ficado desatualizadas ou que já não eram adequadas para as novas circunstâncias. Uma codificação do direito canônico era da maior urgência para que, segurados firmemente os princípios imutáveis, pudesse ser revigorada a disciplina eclesiástica no que ela tinha de mutável e adaptável às circunstâncias. Então, até Pio X, existia o Código Canônico, existia a ideia do Código Canônico, né? Não existia o documento, mas existia como ele diz aqui, né, uma emaranhada legislação confusa, né? Então, as decisões eram tomadas consultando os especialistas, né, consultando essa documentação confusa, né? Não existia um documento como passou a existir depois de São Pio X, um documento pequeno em relação a aqueles documentos anteriores, né?
a que se pudesse recorrer, né? Não existia esse documento. Então, na verdade, ele criou, né, esse documento, a criação dele. Primeira vez na história da igreja, né? Que passou a haver, então, o que a gente conhece como Código de Direito Canônico de 1917, né? Que sobreviveu até 1983, quando ele foi, então, revisado, modificado e muitos consideram prejudicado, né, pelo Código de Direito Canônico de 83, que foi de João Paulo II, né? Então, nutriu a esperança de ver introduzida essa reforma ainda em seus dias. Nas várias fases dos trabalhos preparatórios, ouvia-o exclamar, abre aspas, temos que nos apressar, pois estou ficando velho e queria ver o fim desse trabalho. Fecha aspas. A providência dispôs as coisas de outro modo. Ao cabo de 11 anos de trabalho ininterrupto, que vigiou e dirigiu em todos os pormenores, deixou praticamente concluída a tarefa que seu sucessor na cátedra de Pedro coroaria. 1917, né? 3 anos depois, né? Bento XV lhe rendeu merecida e eloquente homenagem ao promulgar o novo código. Na solene alocução ao Sacro Colégio de Cardeais, no consistório celebrado em 4 de dezembro de 1916, depois de expor as razões que haviam tornado imperiosa a revisão do direito canônico e as numerosas vantagens que adviriam da publicação do novo código, prosseguiu dizendo, abre aspas para Bento XV, a divina providência desejou que a glória de oferecer esse imenso serviço à Igreja recaísse sobre Pio X, nosso predecessor de santa memória. Todos vós sabeis, veneráveis irmãos, com que interesse ele acometeu esse empreendimento verdadeiramente gigantesco, já nos princípios de seu pontificado, e com que zelo e perseverança o prosseguiu durante todo o tempo em que teve em mãos o governo da Igreja. Ainda que não tenha podido completar a tarefa, somente ele deve ser por nós considerado como verdadeiro autor do Código. E por tal razão, seu nome passará para a posteridade, ao lado dos pontífices de maior fama nos anais do direito canônico, Inocêncio III, Honório III e Gregório IX. Quanto a nós, basta-nos o ter podido promulgar a obra que Pio X realizou. Fecha aspas. Então aqui, a verdadeira e merecida, né, homenagem e referência ao trabalho de Pio X por Bento XV, né? Como exemplo da minuciosidade com que Pio X iniciou os trabalhos do novo Código, orientando as investigações preliminares, prefiro transcrever aqui uma nota autógrafa sua, que tenho diante dos olhos e que me foi entregue por ele próprio, a 2 de março de 1904. Nela, o Santo Padre havia escrito o seguinte, 2 de março de 1904 é algo em torno de 7 meses depois de ter assumido o papado, né? Então, veja a nota que ele escreveu para o cardeal, né, chefe de Estado. Convém, na primeira reunião, deliberar sobre os seguintes pontos. Primeiro, além do Monsenhor Gaspari, e por escolha sua, será preciso nomear 2 vice-secretários que possam ajudá-lo na elaboração das atas das sessões, substituindo-o quando ele
não possa assistir a elas. Segundo, nomear os consultores de Roma. Terceiro, selecionar 1 ou 2 cardeais para presidir as comissões dos consultores. Quarto, solicitar aos bispos a. Que deleguem um conselheiro dentre os canonistas das respectivas dioceses, o qual deverá vir a Roma ou expor por escrito suas opiniões. B. Expõe os pontos de direito nos quais julguem conveniente introduzir modificações e declarem suas próprias opiniões. Quinto, fixar o número de reuniões mensais das comissões de cardeais e dos consultores. Sexto, chegar a um acordo sobre se os consultores deverão estudar conjuntamente os títulos do código ou se será preferível distribuir entre eles os diversos temas a serem estudados. Sétimo, urgir o rápido início dos trabalhos sem os deixar para mais tarde, já que Dum Rome Consulitor Saguntum Expugnator. É uma expressão, né? Enquanto em Roma se discute, Sagunto é conquistada. Depois nós vamos ver a explicação aqui dessa expressão. E não conviria que, estando nós em Roma, nos regêssemos pelas calendas gregas. Então aqui tem uma nota do tradutor explicando essa expressão, né? E aqui termina a nota, né? A nota autógrafa, essa que ele escreveu, né, para o cardeal chefe de Estado. A nota do tradutor diz o seguinte: o Papa reproduz neste tópico espirituosamente um célebre dito latino alusivo às discussões estéreis travadas no Senado romano sobre o que deveria ser feito para socorrer Sagunto, praça forte espanhola sitiada por Aníbal em 2017 a.C. Os debates ainda não tinham acabado e os cartagineses já haviam conquistado Sagunto e em breve estariam chegando quase às portas de Roma. No mesmo sentido, e com não menos espírito, São Pio X lembra outra expressão antiga: deixar para as calendas gregas. Em português moderno, se poderia traduzir livremente por deixar para o dia de São Nunca. Então, é a explicação das expressões, né, usadas no item 7 dessa nota. Vocês vejam que São Pio X estava preocupado com os mínimos detalhes de como é que iam se dar as discussões entre os canonistas para a elaboração, né, do código. Tá certo? Era natural que no decurso dos trabalhos aparecessem com frequência opiniões divergentes, ficando difícil decidir pela conveniência de se introduzir ou não determinada reforma sobre algum ponto de legislação. Eu imagino a trabalheira que isso deve ter dado, né? Contrapunham-se argumentos de peso a favor ou contra certas posições. Os pontos de vista e anseios dos bispos das diferentes partes do mundo nem sempre conservavam entre si a desejada harmonia, e os consultores romanos expunham os raciocínios deles com rigor suficiente para que as opiniões de ambos os lados merecessem séria ponderação. Pio X, que sempre revelava notável senso prático, decidiu promulgar, a título experimental, um decreto orientado para as normas que pareciam apoiadas pelos argumentos de mais peso. Mais tarde, elas poderiam ser ou não ser incorporadas à legislação definitiva. Ficava assim aberta para os redatores a possibilidade de corrigir e até mesmo de retirar
algumas propostas de caráter especial, quando chegasse o momento de redigir o texto definitivo do novo código. Incapazes de compreender a sabedoria desse procedimento, alguns comentadores superficiais foram levados a crer, sem qualquer fundamento, que Pio X ou seu sucessor se tinham retratado em decisões importantes. Mas, como expliquei, não foi assim que se passaram os fatos. Por outro lado, é provável que Pio X tivesse pessoalmente preferido redigir de outro modo algum artigo do Código. Mas era muito raro ele impor sua própria preferência em questões que constituíam matéria opinável e que não implicavam sacrifício de algum princípio essencial. Então, eis uma pequena um pequeno relato, né, desse extraordinário trabalho que ficou para a posteridade, né? A posteridade e infelizmente, né, foi depois reformado, né? E foi reformado por uma razão simples, né? A nova igreja que se construiu depois do terremoto do Concílio Vaticano II, né, não conseguiria conviver, né, com o Código de 17, né? E aí, é claro, havia de se mudar o código, né? Várias coisas foram mudando na igreja, não é? Depois do Concílio Vaticano II, e o código demorou, né, para ser mudado, justamente por causa da complexidade do documento, né? Eu imagino que e da dificuldade de reunir pessoas com o espírito revolucionário que perpassou todo o Concílio Vaticano II, que tivesse capacidade de mudar esse código da forma como ele foi mudado, né? Então, tudo na igreja foi mudado, né? Além do código. Foram mudadas as normas de tudo na igreja, né? Foi mudado a oração do breviário, né? Foi reformado as disciplinas dos sacramentos, né? Foi mudado o ritual de exorcismo, né? Essa mudança, inclusive, gerou muita reclamação dos exorcistas, né? Os grandes exorcistas, e em especial o Gabriel Amorth, né? Bom, claro, a primeira coisa a ser mudada por uma razão estratégica é a missa, né? Então a missa foi mudada logo em 1969, né? A missa precisava mudar para que as outras coisas mudassem, né? Então, para onde você olha, né? Tudo foi mudado, né? Tudo foi mudado. E o Código de Direito Canônico não podia deixar de ser mudado, né? Por causa da importância que ele tem, né? Na constituição dos procedimentos, né, da igreja, né? Curiosamente, uma vez eu encontrei um padre velhinho já,
na fase em que a gente, aqui em Belo Horizonte, estava procurando padres, né, para a celebração da missa antiga. E esse padre, então, muito velhinho, ele, com a formação anterior, né, ao concílio e tal, nós fomos então bater um papo com ele para ver se convencia ele de celebrar a missa, né, para nós. O papo foi muito agradável e tal, acabou não dando certo a nossa investida, mas ele contava que nos seminários, né, no seminário, na época dele, eles estudavam com muito detalhe o código de 17, né? E ele disse, ele devia ter esse pendor, né, de canonista, e ele me disse que ele sabia de cor esse código de direito canônico de 17, né? Ele dizia que ele estudou tão detidamente o código, né, que ele o sabia de cor, em latim, né, obviamente, porque, enfim, a formação dele, né, me contou várias coisas, inclusive das provas que eles faziam no seminário, etc. Das provas, inclusive do estudo de latim, das provas que ele fazia de outras disciplinas, né, que eram também em latim, né, tudo era latim. Então ele fazia prova de outras matérias que ele estudava, mas a prova também era em latim, né? E eles escreviam em latim, né? A resposta também era em latim. Enfim, mas o código foi um documento que, para a história da igreja, ele foi muito importante, porque foi a primeira vez que, então, existia uma forma fácil, né, de aplicar a legislação que estava contida em milhares de documentos, né? Então ficou muito mais fácil para os canonistas, inclusive, né, analisarem as situações, e mais, né, tendo uma coisa escrita, um documento desta natureza escrita, né, era mais fácil você construir, né, ao longo do tempo, modificações que pudessem ser adaptadas à vida da igreja, né, que era o que era mais difícil, né, com a legislação antecedente. Então esse trabalho de Pio X foi um trabalho de uma importância grande, de uma importância prática grande, né? E eu quero mencionar também aqui uma outra coisa que o cardeal Monsenhor Rafael Del Valle falou, né? É que Pio X fundou o Instituto Bíblico, né? Que também foi uma coisa importante, né? Vocês lembram que eu já falei com vocês, né, em outros estudos nossos, né, que existe um documento do Instituto Bíblico de 1909. Eu não sei exatamente quando o Instituto Bíblico foi fundado, mas em 1909 ele emitiu um documento sobre. Esse documento é muito importante para os estudos que nós estamos fazendo a respeito de ciência, né? E eugênesis, porque ele se ateve, ele recebeu uma pergunta a respeito dos 3 primeiros capítulos do Gênesis, né? Sobre como que a gente devia interpretar, né, os 3 primeiros capítulos do Gênesis,
podia ser alegórico, se podia ser, ou se devia ser literal, né? Então, essa manifestação do Instituto Bíblico, né, é muito importante para nós, né, para o nosso estudo, que nós ainda estamos fazendo, né? Então ele criou o Instituto Bíblico, né, uma espécie de instância exegética da igreja, né, para emitir determinações a respeito de a interpretação das escrituras, né? Isso é de uma importância muito grande, né? E depois, esse instituto também foi mudando ao longo do tempo e depois do Concílio Vaticano II, enfim, mudou completamente. Mas ele foi mudando mesmo antes do Concílio Vaticano II a respeito das interpretações bíblicas e, sobretudo, nas interpretações bíblicas que diziam respeito a detalhes que as escrituras pareciam estar em conflito com a ciência moderna, né? Então ele foi enfim, adaptando, né, aos cânones científicos e dando, enfim, várias respostas e interpretações um pouco tortas, né? Tá certo? Então, eu vou parar aqui nesse pequeno capítulo hoje, porque o próximo eu queria gastar um encontro inteiro aqui, porque ele fala de uma virtude do Papa, né? Ele já falou de outras virtudes do Papa aqui, né? Tem um capítulo aqui sobre a bondade do Papa, etc. Então, sobre a humildade, né? Sua humildade, a humildade de São Pio X, né? E como essa virtude é uma virtude suprema da nossa religião, eu vou deixar isso para a gente falar sobre isso durante um encontro inteiro e tentar extrair daqui, né, coisas para a nossa própria vida, né? Então, ele, enfim, como ele conviveu com o Papa durante 11 anos, ininterruptamente, todos os dias, né? O Cardeal Rafael tem muito a falar e nos informar, né, sobre essa virtude em ato, né? Como é que é conviver com um homem humilde, né? Um homem num cargo de vigário de Cristo na Terra, né? Com todas as seus afazeres cotidianos, com toda a sua responsabilidade. Como é que é o exercício da humildade nessa altura, né? Então eu preferia deixar para depois, né? Eu queria apenas ouvir agora os comentários e observações que vocês tenham a respeito aqui desse pequeno capítulo aqui sobre o Código de Direito Canônico, né? E o Márcio já mandou para nós aqui uma observação. O que a mentalidade modernista não prejudicou, CDC 1983, é o que ela não prejudicou. Consegui uma biografia de São Benedito, de 1979, que foi uma versão censurada da edição de 1964, escrita por Monsenhor Ascânio Brandão. Eles podam e mudam tudo. Fizeram isso com a biografia de São Luís de Montfort, bem escrita, mas podada e censurada. Os libertários são os piores tiranos. São Pio X demonstrou ser um bom administrador,
dava margem de liberdade sem ceder os princípios em questões canônicas. É preciso haver espaço para equidade nas leis, coisa que não há no direito liberal ou socialista, para resolver as exceções imprevistas, lançando mão também da analogia e costumes consagrados. O direito consuetudinário, né? Isso tudo depende de uma habilidade, de uma sabedoria que o mundo perdeu, né, Márcio? Em relação os textos, biografias, etc., né? O que aconteceu foi um escândalo, né? Depois do Concílio Vaticano II. Né? Então, se você pega, por exemplo, aquela coleção da patrística grega e latina, que foi traduzida pela Paulus, o que eles fazem para mutilar, né, essa obra dos santos doutores da igreja, dos santos padres, né, os padres latinos e gregos, é uma coisa assim absolutamente bizarra, né? Eles introduzem notas de rodapé, fazem prefácios, notas de final, etc. Tudo para você considerar que o que você está lendo não tem muito mais valor. Você transforma aquele estudo que alguém esteja fazendo da patrística grega e latina apenas num exercício de erudição, né? Então, a própria Ordem Redentorista, que tem uma editora, que eu agora já não lembro mais o nome dela, editora dos Redentoristas, que publicam as obras de Santo Afonso, eles fazem isso com as obras de Santo Afonso, né? Através de prefácios e até de tirar partes da obra, né, dele. Você falou São Benedito, São Luís de Montfort, né? Eu tenho uma obra de São Luís de Montfort muito, muito boa aqui, uma biografia que uma hora a gente vai ler. Eu só lamento nessa biografia porque ela saiu de edição. Ela foi inicialmente vendida aqui no Brasil, é uma obra de Portugal. Ela foi vendida pela Permanência, por isso que eu ainda não li essa biografia aqui. Ela está até aqui. É uma obra da editora portuguesa Civilização. E uma obra de, enfim, 500 páginas aqui. Mas ela saiu de edição, né? Talvez alguns de vocês tenham comprado essa obra, mas essa obra é muito boa. Uma hora, enfim, se Deus permitir, nós vamos ler, porque São Luís é de uma importância muito grande para nós, né? É histórica, né? Pela obra em relação a Nossa Senhora e pela sua importância em relação à Revolução Francesa e ao movimento, aquele movimento impressionante, né, da reação dos católicos. Nós já falamos sobre ele aqui, né? Mas eles modificam tudo, Márcio, assim. Eu já me indignei muito, né? Com isso, já escrevi muito sobre isso no antigo e falecido blog do Anguete, sobre essa revisão editorial, né,
das obras antigas, né? A sensação que eles querem passar e que passam, né, para os católicos menos avisados é que existiu um evento na igreja que foi o Concílio Vaticano II. Ele é o evento principal que aconteceu na igreja, na história da igreja toda. Existiu um antes do concílio, que tem alguma coisa aproveitável, certo, né? E depois o evento depois do Concílio Vaticano II. É isso que existe. Na igreja é só o depois do Concílio Vaticano II. O antes, ele é atenuado, ele é aguado, ele é gelatinoso, ele é... A igreja não estava na sua maturidade, o pessoal era bobinho, antes as coisas não eram tão determinadas, tão claras assim, né? Depois do concílio é que vieram a clareza, a verdadeira doutrina da igreja, então é a isso que se chama ruptura, né? Então, o novo Pentecostes, né? A expressão usada, todo mundo já ouviu essa expressão, né? Então, tinha que ser tudo novo, né? Tudo novo. Então foi tudo novo, de fato, né? Eu acho que a única coisa que eles não mudaram mesmo foi a oração da Ave Maria. É porque o Pai Nosso tem aquela tradução marota, né? Que eles traduzem dívidas por ofensa, né? Enfim. Mas eu acho que a Ave Maria, se eles forem mudar, ainda não. Enfim. A saudação do anjo, né? Eu não sei como é que eles vão mudar isso, mas, enfim. O Papa Francisco tentou mudar o Pai Nosso, né? Na expressão, e não nos deixeis cair em tentação. Eu acho que ele falou assim, não, mas esse negócio está errado. Isso não pode ser assim não, porque Deus não pode nos deixar cair em tentação, né? Então o Papa Francisco fez um movimento, acho que ele escreveu um documento, sei lá o quê. Na época eu vi isso com mais detalhe. Ele queria corrigir a oração que Nosso Senhor nos ensinou, né? Então, é aí que mora... Editora Santuário, exatamente. Editora Santuário dos Redentoristas. Adultera a tradução e poda o texto, sim. E faz prefácio, falando, olha, Santo Afonso, nesse ponto aqui, naquele ali, ele estava muito preocupado com os problemas do tempo dele, mas agora é outro tempo, outra coisa, né? Revisão editorial, eufemismo para censura. É isso mesmo, geralmente visando a eliminar a ortodoxia, rigor, disciplina, penitência e santidade, para mediocrizar a mensagem e os exemplos de vida. Pois é, então, a vida dos santos, né, para esse pessoal, é a história da carochinha, né? Primeiro, há santos que eles não conseguem podar toda o rigor que eles usavam, a disciplina, a santidade, etc. Então eles colocam esses santos como quase que como exagerados, enfim, há uma corrente psicoanalítica de católicos dizendo que, por exemplo, esses êxtases, né, os santos que passavam por êxtase, né, eles tinham um problema psicológico, né,
Aquilo era problema pessoal. Depois Santa Margarida Maria Lacoque, a Santa Teresa de Ávila, era um pessoal doidinho, né? Que aquilo ali a gente deve entender do ponto de vista da psicanálise, entendeu? Quem não entende psicanálise não vai entender Santa Margarida Maria Lacoque, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, né, São Pedro de Alcântara. Então, são fenômenos psicológicos, né, que, coitados, aquele pessoal não entendia, né? Então passou para a posteridade essa questão dos êxtases, etc. Mas, se eles tivessem ocorrido depois de Freud, nós teríamos mais condição de tratar esses doentes, porque esse pessoal todo é considerado como doente para esse pessoal, né? Esses santos extáticos, né? Então, então tudo isso, né, constitui uma, uma um ambiente, né, em que o católico criado nesse ambiente, né, ele não tem condição nem de acessar uma biografia de um santo extático, por exemplo, sem acabam colocando os santos como embustes, isso mesmo. Então, assim, e aí, veja, nesse momento é preciso criar santos modernos. Daí a profusão de santos modernos, né? Modernos atuais que eu estou falando, não é modernos. Modernos atuais. É preciso criar aparições fakes de Nossa Senhora que fale na linguagem do pós-Concílio Vaticano II. É preciso criar santos e santas que falam essa linguagem, né? Então, tudo isso, né? Por exemplo, o processo de canonização foi mudado terrivelmente em 1983 também, pelo Papa João Paulo II. Né? Então, tudo é preciso mudar tudo para que essa igreja, que foi criada depois do Concílio Vaticano II, tenha uma certa coerência interna, né? Uma certa coerência interna. Mas já falei demais. Queria ouvir vocês sobre Oi, professor. Sim, Cristina. Quanta coisa importante o senhor falou. Podia continuar. Nossa senhora, eu canso. Não, o senhor nos deu aí um panorama tão claro, não é? Dessa crise que parece que não vai acabar nunca. E digamos assim, dessa corrupção da fé, né? Corrupção da igreja. O senhor tocou em tantos aspectos. Isso é assim, um panorama muito bom da gente ter sempre em mente, porque não é fácil a gente se manter, pelo menos com clareza, professor, É. em relação a tudo isso, né? Eu queria, eu lembrei aqui que o senhor falou dos redentoristas, se não me engano, eles são os editores de uma revista chamada O Lutador. Eu não sei se tenho quase certeza que são eles mesmos. Eles são ali de Dom Cavate, daquela região ali de Governador Valadares, ali por ali. E, se não me engano, eles editam. Eu tenho 2 volumes aqui. É de chorar. Imagino. Dois volumezinhos. Outra coisa, professor, que me chamou a atenção nessa leitura, estou muito de olho nessas características muito pessoais do São Pio X. E quando o cardeal enumera aquelas anotações, né? Eu me lembrei muito do processo de planejamento, que você, quando escreve um projeto, você tem um escopo. A gente não escreve um projeto, a gente escreve um pré-projeto, porque o projeto é o que se executa na realidade. E naquele escopo ali, a gente divide, né? O primeiro objeto, e depois as estratégias, depois
as partes operacionais do plano e tudo mais. Parece que a cabeça de São Pio X funcionava dessa forma, porque ele ali está descrevendo algumas etapas, alguns cuidados, então, assim, realmente era uma inteligência muito privilegiada, que prática, no sentido prático, e quantas outras coisas nós já vimos. Agora, professor, para finalizar, voltando a esse grande apanhado que o senhor fez a partir dessa codificação, né, que o assunto foi a codificação do direito canônico, que era legislação esparsa, realmente é um trabalho muito custoso, e depois a gente vai vendo, né, toda essa adulteração que aconteceu, já um pouquinho antes do concílio e depois do concílio. E eu fiquei lembrando aqui, professor, quando o senhor tocou na questão do Instituto Bíblico, Uhum, da interpretação literal da Bíblia, né? uhum, Especialmente daquela parte do Gênesis. é. Eu falo assim, que eu sempre lembro de duas situações, quando eu me coloco diante disso. A primeira é em relação a meus filhos, há muitos anos, que uma pessoa, minha filha era entrando na adolescência, e uma pessoa das nossas relações me perguntou se eu já tinha falado com minha filha sobre sexualidade, que hoje é muito comum, né? As pessoas veem essas relevâncias, essas conversas e tal. E eu assustei e falei com ela, não, Hoje já está ultrapassado isso. isso, não, Hoje, hoje é então, baile funk, é baile funk. porque não precisa de ninguém falar nada com o filho, já está tudo aí na cara, dentro da escola, É, na de aula, nos livros didáticos. hoje não. Mulher atrasada, né? Que besteira é essa? É, hoje não. Então, assim, o ponto aqui que eu chamo a atenção quando eu falo disso é dizer o seguinte: nesse tempo laxo, não precisa a gente perder tempo com nada de. Então, assim, eu estou falando do Gênesis. Para que você perder tempo com digamos, o Haliman, né? O Halimã do Gênesis? Bobagem. A única coisa, eu falo que eu leio também é do Nelson Rodrigues, né? Que ele se autoproclamou reacionário. E eu falo, nossa, que fraqueza, reacionário. Reacionário é muito, muito fácil ser reacionário. Sejamos obscuros, obscuros. E não Não. vamos fazer rimar com Gênesis. Interpretação literal da Bíblia. Para que fazer Halimã? E para que ser reacionário? Vamos ser obscuros. É o que eu acho, sabe, professor? É preciso ter coragem. A gente não precisa ajoelhar mais nesses altares. O que é que nós temos a perder? Que medo é esse de enfrentar essa bagaça moderna que acha que pode pegar a Bíblia e, por conta de um telescópio, um microscópio, por conta de um renomado, não sei quem, com 1000 papers e views e livros, e alterar o que há de mais sagrado que nós temos, que são as Sagradas Escrituras, a Santa Igreja, a doutrina da Igreja. Essa gente é fraca demais. É, Fraca demais. é porque não consideram as Sagradas Escrituras são a palavra de Deus. Não. É, Simplesmente. o que eu falo assim, sabe, professor? Eu tive assim, bom, eu olho muito para tudo, eu tenho que tomar cuidado para me colocar, porque fica parecendo que eu desvalorizo algumas coisas. Às vezes, quando eu falo assim, que vida intelectual, que nada, que um pouco de hiperbolismo, né? Para dizer o seguinte: se você não consegue ter uma certa, digamos assim,
uma certa sinceridade existencial básica do católico. O resto não adianta muito, não, porque Não. você vai ficar discutindo numa esfera cujo pressuposto dela é o pressuposto do inimigo. O terreno de guerra é o inimigo. A arena que a gente está lutando é a arena do inimigo. Então, as armas são dele, sabe? Resistir a isso, tergiversando, é uma é um atestado de fraqueza, É uma concessão terrível. é uma deposição de armas, Isso. É. sabe? É. Há algo de muito grave, professor. Outro dia eu estava pensando a respeito da, o senhor veja bem, da deposição da tiara pelo Papa Não, Paulo aquilo VI. ali. Então, veja, isso é grande demais. É. E assim, a igreja permanece, é inaceitável o sedevacantismo, a igreja não é indefectível, ela permanece e tudo mais. Mas nós fiéis, nós que não estamos na hierarquia, que temos a liberdade de assim, essa liberdade de continuar com uma consciência reta e limpa, para que fazer ralimã com tudo quanto é coisa que É. hoje é igreja? É. Porque, é, porque não é só esse crepúsculo de monarquia que foi o Halimã e de autoridade. Então, em suma, é isso, sabe, professor? É. E falo que é triste ver os católicos de hoje. Outro dia eu falei que assim, cada dia que passa, eu falo, pra que eu vou em rede social? Outro dia eu estava vendo tal de Frei Gilson. Eu não devia falar nome de Ah, não. ninguém, Não, esse. Não. né? Tá fazendo o maior sucesso por aí, viu? 40 milhões de pessoas rezando o rosário às 3 da manhã e É. ele entrou salalia. Ave Maria, cheia de graça, lalalia, lalala. O que esse. Assim, a gente olha para a cara desse Frei, é uma cara de bebê. Quer dizer, são essas pessoas que estão conduzindo as outras no que há de mais grave que existe na face dessa terra. É. A santa religião católica, a nossa salvação, a salvação das almas. Mas, assim, se você arrasta multidões em rede, em oração, quer dizer, que vida católica é essa? Porque, assim, é claro que eu, por exemplo, gosto muito de fazer algumas novenas, e até sou lembrada pelas redes e tudo mais. Gosto de fazer a quaresma de São Miguel, mas pelo lá, se o padre estiver fazendo a quaresma e falar uma palavra errada, não dá. A pessoa pensa bem, não, professor. Então, Não, assim, é. é, Padre para mim de internet, eu excluo da minha possibilidade mental. é, Não dá. é isso. Padre de Mas, Instagram, padre de YouTube. Às vezes me falam assim, olha, tem um negócio aqui maravilhoso do padre. Não sei o que. Eu falo, não, deixa pra lá. é, Deixa pra é lá. muito, muito difícil. É. Mas então, isso, professor, o senhor fez um apanhado muito, muito assim, a palavra que é generosa, porque a gente precisa, assim, ao mesmo tempo que ler a vida dos santos tão cedo, nos dá muito alimento aí durante o dia, às vezes a gente pensa, né, sobre várias questões e tal, mas tem esse outro lado também, que é essa, não sei se pode chamar de defecção da igreja, que a gente precisa resistir, e sem medo. E nem é ser reacionário, sejamos obscuros. Vamos enfrentar esse povo iluminado aí da ciência, tem É. muita É. iluminação toda da ciência, né, que iluminou tudo e transformou tudo em pó, né? É. Em vacina. Assim, Transformou tudo em vacina. Ai, meu Deus. É, mas é isso, Cristina. Obrigado pelas palavras. Mas eu de fato, assim, isso é quase que um defeito meu, né? Eu não consigo ler sobre a glória da igreja, sobre a glória dos santos da igreja,
Eu não consigo me alegrar por essa história maravilhosa que a igreja tem, sem me entristecer pela igreja em que eu vivo, né? Em que todos nós vivemos, né? Então, às vezes, eu até me policio por causa disso, porque é uma tristeza muito grande que eu sinto dessa glória toda, dessa beleza toda, está sucumbida, né, nesse terremoto, né, que foi o Concílio Vaticano II, né, que nos impede de ver tudo isso, né, e que nos apresenta exemplos de santidade tão mesquinhos, tão rebaixados, né? Eu, quando vejo alguém mencionar, né? Isso me dá uma tristeza, assim, São Paulo VI, São João Paulo II, enfim, Santa Faustina. Agora tem um menino de calça jeans aí. Enfim, é muito triste, é triste demais. E eu não consigo, às vezes, esconder essa tristeza, mesmo lendo essas coisas maravilhosas, né? Que a gente tem lido, né? Mas, enfim, é o que nós temos para viver mas, assim, é um lamento que fica na minha alma, assim, profundamente, né? Assim, um sofrimento muito grande de ver, né, que as possibilidades, né, que qualquer pessoa tenha hoje de se converter para a igreja verdadeira são poucas, né? São poucas, muito poucas, muito poucas. Quantas almas não estão indo para o inferno, né? Por causa dessas possibilidades tão pequenas das pessoas se chegarem a um porto seguro, né? Que é a Igreja Católica, né? Então, é por isso que a gente fica mencionando essas coisas desagradáveis, né? Que ocorrem. Mas vamos rezar, né? E vamos ter esperança. Teologal, né? Porque humano não dá. Mais alguma observação, algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Brígida, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.